Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre vinhos e vinhos de uma região muito especial, que é a região do Dão. E vamos falar com Carlos Raposo, que nos vai contar todo o seu projeto e porque é que numa fase da sua vida decidiu sair de uma grande empresa internacional e vir montar o seu negócio na região de Nelas. É assim mesmo, não é, Carlos? Bem-vindo. Ora, boa Antes de tarde a mais, todos, é um prazer. Sim, de facto é exatamente isso que referiu. Eu sou de Nelas, sou natural de Viseu, cresci aqui e no décimo ano fui obrigado a sair daqui por más notas e comecei a estudar vinhos um bocadinho por imposição dos meus pais, na qual foi um sucesso. então Porque os vinhos ainda não estavam na sua nada, família. eu testava vinhos, aquilo era cervejas e ir para os cafés e ir andar a cavalo e jipes, etc. Portanto, foi um bocadinho a obrigação e aquilo realmente tocou-me. Eu fiquei ao fim do primeiro período da escola profissional da Anadia, portanto, eu fui estudar para a Bairrada, tinha um colégio em cima e a escola em baixo. E, portanto, ao mesmo tempo que estava de castigo, estava a estudar alguma coisa que os meus pais pensariam que eu iria gostar. E foi um sucesso, porque eu, no primeiro período, foquei-me, disse, é isto mesmo, eu adorava ser enólogo, via os meus professores e já me via neles. Aquilo foi tão forte para mim que, a partir daquilo, eu levei tudo à frente para chegar onde eu queria. Portanto, fiz o curso profissional na Bairrada, um curso técnico, onde aprendi a puxar mangueiras, a trabalhar com Ok. bombas, na vinha, a fazer a poda. E depois eu queria tanto aprender e com os melhores e ser melhor e ser bom, que disse aos meus pais, olha, eu adorava seguir isto, quero seguir a universidade, que na altura alguém que sai de um curso profissional sai para Adegueiro, nunca sai Sim. para... portanto, os meus professores diziam, tu és maluco e tal, e os meus pais disseram, mas tu queres ir para onde? Eu quero ir para o melhor sítio do mundo para estudar enologia e viticultura. E os meus professores dizem que ainda é Bordeaux, portanto, em Sim, França. sim, sim. Eu não sabia Zona nem do ler. Champagne. Não. Bordeaux, Ah, Champagne, a ok. zona de Champagne é mesmo Ok, Champagne, ok, é no ok. norte. Bordeaux é onde há as melhores escolas, onde Ok. os melhores professores escreveram os tratados de enologia, pronto, as grandes personalidades do vinho, já dá séculos. E, portanto, eu estava à espera de um não redondo dos meus pais, mas os meus pais viram aquele brilho nos olhos, aquela vontade tão grande, que disseram, se é isso que tu queres, vamos fazer tudo para isso. Portanto, foi consulados, embaixadas, traduções, tive que fazer melhoria de notas, porque as universidades, eu entrava diretamente na universidade. As médias são muito altas e então não sabia falar nem francês nem escrever. Pus nas inscrições que falava corretamente e que escrevia. Pá, Que aventura. foi mesmo uma aventura e pronto, fui aceito, por sorte. Então, malas e bagagens, mesmo à português, os meus pais foram-me levar de carro, com o carro cheio de coisas. Na altura não havia, era residências de estudantes, estava tudo cheio, porque eu fui aceito em última Ok. instância. Fiquei, portanto, não havia residências, fiquei num hotel, os meus pais pagaram 15 dias de hotel, já estava inscrito na escola. O porteiro da escola era português, que disse aos meus pais, não se preocupem, que eu vou tomar conta. Eu Há sempre um português em tinha cada 16 anos, eu cantinho. tinha 17 anos na altura, era um puto. E, portanto, fiquei 15 dias lá no hotel. Depois, mais tarde, fui para uma casa de um professor, porque ainda não havia vaga. Foi uma luta, aquilo foi persistente. E ao fim de um ano consegui um quarto na residência. E pronto, a partir daí foram 8 anos. O que é que eu fiz em Bordeaux? Portanto, fiz o BTS, que é o Brevet Technical Superior, que é um bacharelato de viticultura e enologia. Entretanto, para ajudar os meus pais, que os custos de vida lá e a universidade era muito mais cara, trabalhei para o Chateau Smith Lafite, fazia fins de semana e fins de tarde, e para o Chateau Malesco Amargou. Portanto, são dois grandes ícones do mundo do vinho, onde o que é que eu fazia? Puxava mangueiras, fazia tudo o que era preciso, era o chega Também é nisto, importante conhecer todo o tem que se trabalho começar desde por o início, baixo. não é? Pronto. E isso foi muito engraçado ao fim de 8 anos. Depois fui para a Borgonha, que é o pé de Champagne, no norte, onde estudei a licenciatura de viticultura, só focado na viticultura. Para se fazer grandes vinhos tem que se dominar muito bem a parte da vinha, que é de onde vem a fruta, não é de onde vem a uva. Sem isso é muito complicado. Mas o que é que então na altura já o apaixonava por este mundo dos vinhos? Como ser enólogo, o que é que queria mesmo? Criação de obras de arte. Fazer coisas únicas. O vinho é uma coisa, é um líquido único, não há nada igual. Porquê? Porque é um ser vivo. O vinho, por isso é que evolui. Hoje em garrafas, temos aqui, okay? Estamos a ver um 2019. Quando foi para a garrafa, o vinho era quase transparente, tinha uns laivos amarelos. Hoje em dia já tem uns amarelos torrados, quase de palha, porque o vinho evolui. Se fizermos isto com uma Coca-Cola, com uma 7-Up ou com uma garrafa de água, vai ficar intacto
se for Sim. preciso 30 ou 40 anos. O vinho evolui, por isso é que isto é uma vida única. Pronto, adiante. Depois tirei a licenciatura de viticultura na Borgonha e regressei a Bordeaux e fiz o mestrado em enologia. Claro que isto tudo como se fosse um francês. A escrever em francês, a ir Aprendeu às rápido, aulas. portanto. O primeiro ano foi muito difícil, inclusive era reprovei, portanto não conseguia. Eu ia para as aulas, parecia um maluco, não percebia nada, toda a gente a tirar apontamentos e eu ia para casa fazer traduções, foi complicado. Ao fim de dominar a língua, foi sempre a andar. Depois dos estudos, já como enólogo já formado, o meu foco sempre foi vir para Nelas, Ok. vir de onde sou, vir às minhas E origens. já com o objetivo de criar o seu negócio ou explorar o Eu que tinha já duas, existia? já acho que já cheguei lá. Tinha dois sonhos, que era ser consultor, e hoje sou consultor de 7 empresas em Portugal, de vinhos, maiores que a minha, e ter a minha empresa de vinhos. Fazer pouco, mas dos melhores vinhos de Portugal. Equivalente aos melhores vinhos de França. Daí nasceu os vinhos imperfeitos. Pronto, adiante. Que já vamos falar sobre eles. O meu foco sempre foi vir para a minha terrinha, que eu adoro Nelas. Portanto, mas antes disso eu queria ter a prática. Portanto, nós temos 8 anos de teoria, de universidade, mas isto é como quando se tira a carta de condução, Pois. falta a prática. Então, eu fui trabalhar para a Espanha durante um ano, para o domínio de Pingos e a Quinta Sardónia, que são vinhos de topo, não é? A nível mundial e espanhóis. Depois fui para a Califórnia, onde tive mais um ano a trabalhar para uma pequenina quinta como esta, onde se fazia só vinhos premium, vinhos de muita qualidade, que era a Robert Craig Winery. E antes disso, antes de vir para Portugal e começar, faltava uma experiência que era fazer volume. Portanto, eu tinha estado sempre em coisinhas de nicho, sempre a qualidade, que era aquilo que eu queria. Mas antes de integrar no mundo real, eu tinha que ter noção do que é fazer vinhos a €1 e fazer contentores de vinhos. Então fui para a Austrália, mais um ano, onde era o enólogo da noite, o responsável máximo de uma fábrica de fazer vinhos, que aquilo vinham cisternas, quase aquelas de cimento, descarregar uva, que era tipo sopa, tinha um protocolo de químicos a pôr, onde, pronto, não foi aquilo que me agradou mais, teve que ser para aprender, ganhava-se muito bem, para quem está a começar a vida, foi uma lufada de ar fresco, e depois disso, vim para Portugal. Quando cheguei a Portugal, ao fim de um ano na Austrália, no dia seguinte, ainda vinha com um jet lag, tive uma entrevista com o Dirk Nippor. Dirk Nippor é uma personalidade, talvez a maior personalidade de vinhos em Portugal. É o maior embaixador de Portugal, é talvez a empresa que tem mais vinhos no mercado, estamos a falar de talvez 250 referências, todas a um nível muito alto. Mas quando veio para Portugal já vinha com esse objetivo de ir para uma grande empresa ou vinha ainda à descoberta? Eu, quando vim para Portugal, para lhe ser muito sincero, eu não sabia para o que é que vinha. Nem sabia se ia ser bem recepcionado, se ia ter emprego, se as minhas expectativas iam estar lá ou não. Tive a sorte de ter tido uma entrevista com o Dirk. Claro que os meus pais tiveram um restaurante aqui em Nelas, conhecem os enólogos todos, os críticos todos, os jornalistas todos, e a minha mãe falou com alguns amigos jornalistas, no caso o Fernando Melo, que é um grande crítico de vinhos e gastronómico em Portugal, e que explicou a situação ao Fernando, e o Fernando disse: Bebé, que é a minha mãe, tem a alcunha de Bebé, eu sei o sítio exato onde o teu filho, com esse percurso todo, deve ir em Portugal, que é o Dirk. Eu vou arranjar uma reunião quando ele chegar, pronto. E lá foi. Tive uma reunião em casa dele, muito informal, onde tínhamos um grupo de japoneses na altura, e ele disse: Carlos, eu não tenho tempo para te fazer entrevistas, nem nada disso, eu não sou nada disso, vais lá em baixo. Não, eu tenho aqui 3 vinhos para tu provares às cegas, portanto, sem identificação de rótulo, tens aqui 3 copos, provas isto na cozinha, eu vou tomar conta dos japoneses, depois vais lá fazer sala comigo, quando for tudo embora nós falamos. Pronto, assim foi. Provei os vinhos e tal, adorei os vinhos, fiz sala, lá os japoneses foram embora, e no final: Carlos, o que é que tu achas, o que é que não achas? Eu disse aquilo que achava. Estamos a falar dos vinhos mais caros de Portugal, do mundo, na qual temos ali o Romanée Conti, foi um dos vinhos que eu provei, custa 20.000 € a garrafa. Ele abriu aquilo para mim, Armand Rousseau e Lefebvre, portanto são 3 ícones mundiais. E no passado 15 dias estava a trabalhar com o Dirk tem um império de quintas e vinhos em Portugal. Portanto, eu fui para o Douro, onde era o enólogo secundário, o principal era o Luís Seabra, que é um enólogo já muito conceituado e já na altura já trabalhava com o Dirk há muito tempo, portanto já tinha muitos skills e muitos saberes no mundo da enologia. Ao fim de um ano, o Luís
sai da empresa e eu fico com o lugar do Luís Chiado. Portanto, com 27 anos, quando entrei com 26, com 27 anos, passado um ano, eu era o responsável da enologia e da viticultura de uma empresa como a Anipor, que é uma empresa enormíssima. Isso é uma realização profissional, não? Sem dúvida, por um lado, por outro, uma grande pressão, Claro, e uma grande pressão, eu diria que é a palavra adequada, porque tanto peso nas costas, claro que eu tinha o Dirk por trás de mim, que tem umas costas muito largas, Certo. mas quem fazia os vinhos era eu. Há uma responsabilidade, não é? Há uma responsabilidade muito grande. E ele confiou em mim, e eu nunca na vida iria desiludir uma pessoa que apostou tudo em mim. Porque, na teoria, quando um enólogo como o Luís sai, vai-se buscar o Ronaldo dos vinhos, que uma empresa tem que ter um Ronaldo. E o dono da empresa disse, não, eu não quero nenhum Ronaldo, eu vou formar um. Eu quero o Carlos Raposo. Portanto, isso para mim foi fantástico. Tive com ele 8 anos, onde comprámos uma quinta na Bairrada, depois comprámos uma quinta aqui no Dão, depois começámos a fazer vinhos verdes, vinhos em Espanha, e eu acompanhei isso tudo. Foi giríssimo. Ao fim de 8 anos eu cheguei àquele nível, também já estava saturado de tanta pressão, de tanta não sei se era pressão, eu cheguei àquela fase ao fim de 7, 8 anos que estava cansado, estava estourado e precisava de parar. E então foi a altura ideal para eu dizer, ok, aqui não Já é fez que, o que pôde? não é que eu não tenha mais para aprender, há sempre coisas a aprender, Certo. mas o 80% eu já estava numa situação em que quase não tocava nos vinhos. Eu estava no escritório a reportar para o diretor-geral e para o DIR que ia mandar para baixo para 30 ou 40 pessoas, 30 pessoas neste caso, que já não me satisfazia-me, ganhava muitíssimo bem, viajava, tinha tudo. Tinha tudo que um jovem com 27 anos poderia ter. Tinha tudo, um Jeep novo, tudo. Mas chegou aquela altura que é o clique que dá na nossa cabeça, que é, está na altura de fazer as nossas coisas. Portanto, em 2018, portanto eu tenho 40, 2018 são 6 anos, portanto com 34 anos, saí da Anipor, vim para Nelas, onde eu sou natural e que adoro as pessoas de Nelas, adoro este cheirinho, adoro. Eu quando era miúdo e morava em Lisboa, quando vinhamos de fim de semana, mal entrávamos ali na calçada portuguesa em Nelas, eu acordava, eu e os meus irmãos, todos excitados que tínhamos chegado a Nelas. Aquilo era uma coisa tão forte para nós, portanto eu queria tudo e queria mesmo vir para Nelas. As raízes estão aí ainda. Consegui convencer a minha mulher, que é do Porto, Sim. muito ferrenha do Porto, a vir para Nelas. Ela hoje, acho eu, uma mulher realizada, trabalha connosco aqui na empresa e basicamente sou consultor de 7 empresas, como disse, que tenho muito orgulho e que estamos a fazer um excelente trabalho, e tenho a minha empresa, já somos cerca de 5 empregados, vamos pôr o 6º para a parte das vinhas, e que está a correr muito bem, exportamos 80%, é um sucesso, eu sou uma pessoa realizada, feliz, tenho 3 filhos, uma mulher fantástica. Não houve receios de estar num sítio tão grande, com um nome bastante reconhecido no mercado e que já estava, acredito, portanto, bem profissionalmente? Não há o receio de, ok, agora vou desistir disto e vou voltar para a minha terra e vou eu criar agora um negócio de raiz, numa zona até que já há imensa concorrência, vá. Não há receios? Houve muitos receios, continua a haver muitos receios e a minha vida vai ser sempre cheia de receios. Porque eu sou uma pessoa muito de impulsos, gosto muito de agarrar as oportunidades, mas tenho que arriscar muito. Eu sou uma pessoa que arrisco muito. Às vezes perdes, às vezes ganhas. Felizmente tenho ganhado mais que o que tenho perdido e tenho que dar graças a Deus também por causa disso. Mas a vida é feita de arriscar. Perde-se umas, ganha-se outras. E o facto de ter largado a Anipor, que era um trabalho seguríssimo, a minha mãe na altura, ela não gosta nada que se diga isto, mas a minha mãe é muito mais protetora que o meu pai. Disse sempre, Carlos, nunca sais daí, tens um emprego assegurado, ganhas otimamente, nenhum enólogo ganha aquilo que tu ganhas em Portugal, ou poucos, tens 27 anos, o que é que tu, ou tens 30 anos, o que é que tu vais, és um louco, tu já tinha uma filha, vais para nela. Não, mas eu quero criar as minhas coisas, quero começar do zero outra vez. E como eu comecei do zero e várias vezes na minha vida, já estava um bocadinho calejado nisso. E começar do zero só se aprende, só se nos põe-nos mais fortes. E portanto isso para mim é um desafio enorme. E eu adoro. E o ter estado também em vários países, nas diferentes formas de trabalhar, também, isso também lhe trouxe conhecimento para este trabalho. E estava num momento de provar para mim próprio que eu
tinha capacidade de ter uma empresa, percebe? E isso, o meu pai, diferente da minha mãe, portanto completamente ao contrário, apoiou-me, disse: Carlos, está na altura, tens toda a razão, eu apoio-te em tudo, arrisca, vamos embora, eu estou contigo também, se for preciso ajudar-te, pronto. Correu tudo muito bem, basicamente correu bem, podia ter corrido mal, Claro. há sempre coisas a melhorar, estamos otimamente, está a faturar a empresa, estamos a crescer todos os anos. Este ano já estamos com vendas 3 vezes superiores ao ano passado, porque pusemos um diretor comercial. Eu era o one-man show, fazia tudo. E com tanta coisa eu não conseguia chegar a todo lado. Portanto, as vendas ficavam para trás. Eu não ia a restaurantes, eu não ia falar com jornalistas, eu não ia falar com críticos. Pronto. E o vinho, há muita concorrência, como disseste muito bem. E precisa de constantemente estar a ser falado. Claro. E, portanto, os que não são falados ficam um bocadinho esquecidos. Desde o momento em que, primeiro, quando a minha mulher entrou para a empresa, há cerca de 2 anos, foi aos meus melos para trás e fechou logo 5 ou 6 importadores, que eu dizia: eu agora não estou com tempo, Claro. assim que tiver tempo eu volto a falar com vocês. As pessoas queriam comprar os nossos vinhos. E, portanto, como eu não tinha tempo, depois esquecia-me, queria produzir, etc. Agora a minha mulher entrou, fechou logo, foi logo o melhor ano de sempre, fechou logo uma data de bons negócios lá para fora. Quando entrou o Miguel, no início deste ano, já vamos em 3 vezes mais faturação que o ano passado em venda de vinhos, que é ótimo. Portanto, isto está a explodir. Outra coisa interessante que eu gostava de falar é que o Dão é uma região, Era isso que eu lhe ia perguntar. é das regiões mais antigas de Portugal, que teve muitos anos adormecida e que acho que agora está a acordar. Há cada vez mais, os vinhos cada vez são melhores na generalidade, seja cooperativas, seja pequenos produtores. Mas o que é que tem tão de especial esta zona? Para o crescimento da uva, é uma das zonas talvez melhores de Portugal, porque temos um clima frio no inverno e quente no verão. Durante o verão, temos amplitudes térmicas, ou seja, na fase da maturação, que é de agosto a final de setembro. O que é amplitudes térmicas? É de noite está frio, de dia está quente. E para a qualidade da uva, isso é fundamental. Temos solos graníticos fantásticos, temos água abundantemente, temos tudo para fazer grandes vinhos. A qualidade da uva é muito boa. Depois temos outras qualidades, que é o potencial de envelhecimento de um vinho do Dão. Engarrafamos hoje um vinho do Dão, daqui a 20 anos, um branco ou um tinto, está fantástico, está ainda melhor. Isso é único. Há poucas regiões do mundo que conseguem fazer isso. E, portanto, está agora a acordar dessa dormência, desse sonho muito comprido, porque estão os críticos a começar a falar um bocadinho mais do Dão, há cada vez mais pequenos produtores como eu, jovens, que estão a regressar e a fazer coisas diferentes, giras, produtos de nicho, produtos com características diferentes, e que está realmente a dar frutos a pessoas mais interessadas. Hoje em dia, em Lisboa, há muito mais vinhos do Dão do que haveria há 5, 6, 7 anos atrás. E está-se a criar uma imagem muito boa do Dão que temos que manter, que é vinhos de alta qualidade. Ou seja, antigamente só se falava de Douro e Alentejo. O Dão ou a Bairrada eram vinhos baratos. Também cabe vinhos muito aos rudimentares. produtores divulgarem a região também, não? Exatamente. Daí Portanto, haver mais pequenos produtores a fazer vinhos de extrema qualidade e que exporta e que, por exemplo, põe nos melhores restaurantes de Lisboa, ou Porto, ou Algarve, ou Comporta, e onde as pessoas provam, adoram. Portanto, isso está tudo a ser construído devagarinho, só espera que continuemos e que não demos um tiro no pé vender gato por lebre. Não é? Sim, Que sim, isso é o sim. grande problema de quando começa a haver abundância e procura. Temos que vender, temos que... O encruzado, por exemplo, que é uma casta única. O encruzado é um sucesso para todos os produtores do Dão. Em Lisboa, há pessoas que chegam aos restaurantes e eu quero um encruzado. Nem sequer falam em produtor, para ver a potencialidade e o gosto que a casta já criou em Sim. Lisboa e no Porto. E isso é o ouro. Isso é uma pérola que nós temos que preservar. A CVR, neste caso, que é a Comissão Vitivinícola Regional do Dão, que deve proteger isso e não vender gato por lebre. Basicamente é que isso é um tesouro e pode ser o grande crescimento, ajudar ao grande crescimento numa região como o Dão. sem dúvida, esta é uma das suas regiões favoritas. Portanto, Eu diria que é a minha região favorita, isso não diria ao contrário. Claro que eu adoro a Borgonha, que é muito o nosso estilo, adoro muito a Rioja, gosto muito de Bordeaux, onde eu estudei, Napa Valley. Eu viajei muito e trabalhei em muitos lados, estive já nos 4 cantos do mundo e há coisas muito bonitas, mas o Dão não fica atrás de nenhuma delas.
e eu acho que até tem uns pontos superiores. Estávamos a falar das castas e desta zona e porque é que a zona do Dão é tão boa. Estes problemas agora de climáticos e que se começa a sentir, é um problema para os produtores ou ainda não assusta? Eu acho que a natureza é muito perfeita. É óbvio que há ciclos, não é? Em 100 anos, 200 anos, há sempre ciclos. Aquecimento global, etc. Claro que as poluições ajudam na evolução em termos de rapidez nisso, mas a natureza é perfeita e adapta-se. Portanto, o homem também se adapta à natureza. Portanto, com esses dois fatores, eu acho que nada será problemático em termos de castas, em termos de solos, em termos de onde vamos plantar a vinha. Nós aqui na região do Dão não temos ainda, quando nós tivemos esse problema, já o Alentejo não tem vinhas, nem o Douro. Certo. Okay? Portanto, isso não é um problema para já que esteja, pelo menos na minha cabeça. Mas também é um bocadinho mais fácil irem se adaptando quanto ao clima Claro e que sim, irem claro que mantendo. Portanto, vamos voltando aqui ao nascimento da empresa de Carlos Raposo e que tem o Exilibris aqui, que é o imperfeito. Sim. Este vinho é tão especial porquê? Isso é o sumo, como eu costumo dizer, de tudo aquilo que eu bebi durante a minha vida. Portanto, desde os 15 anos que fui obrigado a sair daqui até ao meu regresso. Portanto, eu provei os melhores vinhos do mundo com o DIRC, eu estive nas melhores empresas do mundo, eu trabalhei com os melhores enólogos, tive os melhores professores. Portanto, estes vinhos é o meu sonho, que era vir para Nelas e fazer dos melhores vinhos mundiais. E consegui. Posso dizer isto com muito agrado e com muita alegria, porque os vinhos imperfeitos, não só as pontuações que temos aqui, por exemplo, a Decanter, a Decanter é uma revista inglesa muito conceituada a nível mundial, deu 97 pontos a este vinho, ao I. 97 pontos nunca nenhum branco em Portugal tinha tido, até então. Portanto, isto para mim é uma satisfação e uma honra muito grande, porque estamos nos Estrelas Michelin, 90% em Portugal, e lá fora também, a nível internacional. Outra grande crítica é James Sutton, portanto, a parte toda da Ásia, deu 96 pontos. São tudo pontuações de 0,01% do mundo dos vinhos. Portanto, 0,0001% dos vinhos que se fazem mundial têm estas pontuações. Claro que isto é um chamariz depois para as vendas, não é? Claro. Só esses dois exemplos, mas a nível nacional, a revista de vinhos, a Grandes Escolhas, etc., também pontuaram. A Grandes Escolhas não, peço desculpa, mas a revista de vinhos, o Expresso e outras que tal, pontuaram sempre os vinhos imperfeitos com 19 pontos e nunca deram 20 porque era o primeiro vinho que eu punha no mercado. Portanto, havia sempre aquele receio de não haver continuidade. Portanto, estes vinhos imperfeitos criados em 2018, portanto, o primeiro ano que eu vim que larguei a Nipora, que vim para o Dão, representou exatamente isso. É o meu sonho. Portanto, temos um vinho verde, que eu acredito muito nos vinhos verdes também, frescura, elegância, vinhos brancos de uma qualidade extrema, portanto, chama-se 3 pontos. O DV, que é um vinho feito de Dão e vinho verde, portanto, por que não misturar duas regiões? Okay? Porque é que temos que estar bloqueados por região? Se a junção das duas pode dar algo fantástico. Portanto, foi isso que eu fiz. Um bocadinho passei fora da caixa também. Foi fiz 2 vinificações, uma aqui no Dão, na minha adega, e outra nos vinhos verdes, numa adega de um amigo, a pensar num conjunto total, mas vinificado separadamente, e depois foi feito o blend e engarrafado. E este I, que é o imperfeito, que é o I de imperfeito, é feito 100% aqui em Nelas, aqui no Dão, e onde são castas centenárias e que são envelhecidos nas tais cubas vermelhas que nós tivemos a ver. Portanto, exatamente, que é um sucesso, isto é o meu bebé, eu tenho 3, este é o 4º, que realmente é uma honra ter este produto e representar Portugal pelo mundo fora com força, com convicção. É levar um bocadinho de Nelas aqui engarrafado. Exatamente. Que isso deve ser um orgulho imenso, não é? É um grande orgulho. Aqui na nossa mesa ainda temos aqui mais alguns vinhos. Falando dos imperfeitos, só para concluir, isto são vinhos como, eu dou sempre o exemplo do Barca Velha, que toda a gente conhece, que é só sai em grandes anos. E como tal, eu tenho que viver. Como tal, eu não posso ter o peso de ter que lançar vinhos imperfeitos todos os anos. Não.
Os vinhos imperfeitos só saem em grandes anos. Eu vou ter que viver de outra coisa. E, portanto, criei a outra gama, que a empresa chama-se Carlos Raposo Vinhos, que tem um satélite que é os vinhos imperfeitos, e depois tem os outros vinhos, que são 6 vinhos. Temos o impecável branco e tinto, portanto o impecável branco é a nossa casta em cruzado, o impecável tinto é a nossa casta Touriga Nacional, portanto as duas castas principais da região do Dão. Depois, e esses são 100% inox, portanto são vinhos que mais fáceis, agradáveis, uma visão diferente do que é um encruzado com madeira, é só inox, são muito frescos e elegantes, com um aroma bastante aromático, portanto, para o dia-a-dia, ok? Depois temos a linha ideal, portanto, são vinhos que envelhecem em barricas de carvalho francês, que eu compro na Borgonha, de um amigo que estudou comigo e que me vende excepcionalmente para eu envelhecer os meus vinhos, que isso faz toda a diferença. O branco é uma mistura de castas, com vinhas de 50 anos, e o tinto, igualmente, com Touriga Nacional, Tinta Roriz, Jaén, Alforcheiro, as 4 castas tintas típicas do Dão. E depois temos a linha definido, que são vinhos que envelhecem nas tais com abastecimentos também, à semelhança dos vinhos imperfeitos, vinhas centenárias. Portanto, as quantidades são muito limitadas, estamos a falar de cerca de 3.000 garrafas de branco e 3.500, 4.000, dependendo dos anos de tinto, e são castas que já quase não existem no Dão, são vinhas mesmo com 100 anos, onde há tinta pinheira, bastardo, tinto cão, alvarilhão, no caso dos tintos, que já não se encontra, e no caso dos brancos, Barcelo, Dona Branca, um bocadinho de encruzado, malvasias finas, portanto são coisas únicas, são pérolas que ainda se conseguem encontrar no Dão, mas que com muita escassez. Pronto, basicamente é este o meu percurso, a minha vida e a minha paixão. É muito engraçado porque muitos deles começam por I. É o impecável, ideal, mas é por alguma coisa em especial ou aconteceu? Sim, para termos um bocadinho a linha dos Is e porque são nomes que nos identifica. Impecável porque eu adoro dizer a palavra impecável. Carlos, como é que estás? Estou impecável. E, aliás, eu Muito adoro, engraçado. acho que é, e que simboliza muito o vinho, que é o impecável não quer ser o melhor vinho do mundo. O impecável quer ser um vinho impecável. Um vinho que qualquer pessoa abra e que tenha prazer. E que seja, uau, isto é impecável. Okay? Okay. Mesmo para quem não aprecia, Mesmo para quem não aprecia. bebe. Exatamente. Okay. Então o imperfeito foi porque o caminho teve algumas imperfeições na sua vida? O imperfeito é muito giro, que eu escrevo nas rolhas, por acaso não tenho aqui nenhumas rolhas. Não é esta? O slogan que é o imperfeito é perfeito. Portanto, isto é um bocadinho filosófico. Tudo na natureza é imperfeito. E o que nós mais gostamos são as pequenas imperfeições daquilo que nós achamos que é perfeito. Os meus filhos, que são perfeitos para mim, o que eu gosto mais deles é das coisinhas imperfeitas que eles têm, que dá-me um carinho, é uma coisa tão única que... E os vinhos é a mesma coisa, não há nenhum vinho perfeito. As pequenas imperfeições, que podem ser perfeições, fazem um conjunto de perfeição. Até porque cada um tem o seu gosto, não é? Portanto, Exatamente. O que eu posso apreciar num vinho, o Carlos pode não apreciar, não é? Exatamente. Muito interessante. Não tinha ainda Só pensado... para concluir o que nós estávamos a dizer. Depois tem a linha ideal, que são um vinho ideal para qualquer refeição, com um bocadinho mais de estrutura, um bocadinho mais de complexidade, porque são envelhecidos em barrica. Portanto, e depois temos a linha definido, que, como diz o nome, são vinhos muito delicados, muito definidos, com uma definição única. Portanto, são vinhos, já estamos a tocar nos vinhos de melhor qualidade que eu produzo. Portanto, é a definição. É o detalhe. Exatamente. Por isso é que eles já saem aqui do I, já vai poder primeiro. Exatamente. Muito, muito engraçado também nestes pormenores. Nota-se que ao falar dos seus vinhos e desta região, há ainda um grande carinho por esta região. Há uma realização profissional também, portanto, muito neste grande. momento. Daqui nunca mais ninguém me tira, só se for obrigado. Eu adoro o Dão, adoro a vida que tenho, mais uma vez digo, adoro a família que tenho e adoro aquilo que estou a criar. É uma paixão, eu acordo todos os dias de manhã com um speed, com uma força. Levo tudo à frente só para isto andar para a frente. O que é que o encanta aqui nesta região do Dão? Era aquilo que falávamos há bocadinho, é o conseguir, de alguma maneira, ter a liberdade, sentir que tenho a liberdade de fazer aquilo que eu quero à minha maneira. Há uma música inglesa que diz I did it at my way.
é exatamente isto. Eu fiz as coisas à minha maneira. E aqui eu consigo fazer as coisas à minha maneira. Isso é uma realização pessoal, é uma realização de um sonho. O sonho tem muita força. E eu sempre vivi de sonhos. Sempre fui uma pessoa muito apaixonada por aquilo que gosto e agarro aquilo que gosto com muita força e vou até ao fim. Portanto, isto é um desafio que vai ser adorável um dia poder passar isto para os meus filhos e ser velhote com 100 anos e ter os meus netos já a tomar conta disto. Adorável. Isto para mim era um sonho. E um vinho engarrafado já com 100 anos também, para depois Exatamente. poder abrir e ver o... Passo a passo, devagarinho, nunca dando passos maiores que a perna, sempre consistente e crescendo consistentemente, basicamente. Tem sido fácil, portanto, esta caminhada por esta região? Nada é fácil. Eu costumo dizer que a sorte dá muito trabalho. E é verdade que tenho sorte, mas também porque procuro a sorte e porque estou lá no momento certo para a sorte chegar. Temos imensos problemas, como é óbvio, como qualquer empresa, e temos que estar... Às vezes os problemas para mim não são problemas. Às vezes acontecem coisas, é um problema muito grande, como é que vamos resolver? Eu resolvo aquilo... Não é problema, é um desafio. Portanto, a partir do momento em que na minha cabeça deixa de ser um problema, já está resolvido. Basicamente, é uma defesa minha que funciona muito bem. E eu tenho uma equipa muito boa já aqui na empresa que me garante muita coisa e que põe o barco a andar a uma boa velocidade. A localização da empresa, estando no interior, não é um entrave para nada no mundo dos negócios, nestes negócios? Para ser sincera, até é. Uma adega no meio de nelas é muito bonito e é giro e etc. Mas em termos logísticos, nós estamos a crescer e cada vez há mais caminhões, etc. A chegar aqui, carregar garrafas, descarregar garrafas, encomendas, etc. Começa a ser um bocadinho complicado com o trânsito, com a rua muito estreitinha, mas isso são pequenos problemas que não são problemas. Claro, mas de resto, tirando isso, Sim. Não é um entrave para depois a exportação. Não. Já nos falou um bocadinho da paixão, o que é que o encanta, portanto, o que é para si o interior? Visto que se mudou, que preferiu vir para aqui, para esta região, o que é então para si esta região? O interior, no meu ponto de vista, é um mundo de oportunidades, mesmo. Há tudo por fazer aqui, há espaço para todos, aliás, é o que nós temos mais, e há tudo para criar, ideias novas, empresas novas. Como é que eu ia dizer? Há menos concorrência, há mais tempo para viver. Aqui, eu acho que eu não mudava isto por nada, eu adoro isto. Qualquer pessoa que esteja a ouvir isto, se calhar não me vai perceber, mas eu não trocava isto por nada deste mundo. Adoro isto e acho que os jovens devem vir cada vez mais para cá, porque isto realmente é muito bom. E a qualidade de vida aqui é única. E como disse há bocadinho, nós só temos uma vida. E quando demos conta já passámos por ela. E temos que pensar o que é que vamos cá deixar para os outros que seja melhor do que quando nós chegamos e encontramos. Isso para mim é muito importante. E aqui nós podemos fazer isso. Sem dúvida. Obrigada. Obrigado. Acho que para terminamos com um brinde. Com todo prazer. E muito obrigada por esta conversa. Espero e que muito goste. sucesso. Obrigada. Obrigado. Yeah.